O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu tornar o Guilherme Derrite, que era um defensor dessa proposta, de transformar os grupos, as facções, em grupos terroristas. Ele transformou o Guilherme Derrite em relator da proposta apresentada pelo governo de combate às facções. E aí, o seu Guilherme Derrite, eu estou fazendo uma síntese aqui, o Guilherme Derrite abandonou a ideia de facção ser grupo terrorista, mas, entre outras coisas, prevê para os crimes de facção a mesma punição aos grupos terroristas, ao terrorismo, né? Muda a própria lei, acrescenta um dispositivo na lei antiterrorista, na 13.260, mas não é só, há outras coisas nessa proposta do Derrite que, e nós vamos ver depois no detalhe, outras coisas que parecem bastante equivocadas. Eu já tive o prazer de entrevistar o Dr. Lincoln Gakia no Reconversa, já entrevistamos aqui também, não é da coisa, e decidimos, mais uma vez, convidamos o Dr. Gakia para nos explicar por que essa proposta do Guilherme Derrite não é boa ou é boa, enfim, nós queremos saber o que é que pensa o Dr. Gakia sobre essa proposta do Derrite que tem gerado muito debate, né? O Dr. Gakia leu o texto e parece que ele tem algumas reservas, e é disso que nós vamos falar. Eu começo dando meu boa noite ao Dr. Lincoln Gakia, agradecendo a sua presença no programa, por ter aceitado participar da conversa com a gente. Muito obrigado, Dr. Gakia. Um prazer falar com o senhor mais uma vez. Obrigado, Reinaldo. O prazer é todo meu. Muito bem. Doutor, o senhor viu o substitutivo apresentado pelo agora deputado. Ele é deputado, mas ele estava licenciado como secretário de Segurança Pública de São Paulo. E agora ele voltou para a Câmara. Doutor Gakia, quais são os problemas que o senhor vê nesse substitutivo, os principais problemas que o senhor vê nesse substitutivo apresentado pelo Guilherme Derrite, e por que ele pode não ser o melhor caminho para combater o crime organizado, que é um assunto que eu diria de que o senhor entende bastante. Bom, Reinaldo, eu acho que o principal problema, na minha opinião, primeiro foi a falta de discussão ou debate público para que fosse apresentado esse texto do substitutivo, algumas horas depois de que o deputado Derrite havia sido nomeado como relator do projeto do PL antifacção do governo, começando por aí. Então, assim, o governo fez uma opção para transformar alguns artigos da Lei de Organização Criminosa. Eu, inclusive, trabalhei, fiz parte do grupo de trabalho que elaborou o anteprojeto, que, é claro, houve situações que foram suprimidas pelo governo, outras foram aceitas, mas, enfim, eu também fiz parte do grupo de trabalho que ajudou a elaborar esse projeto do governo. Então, em sentido diametralmente oposto, nós tivemos o substitutivo do deputado Derrite. Tem pontos importantes, eu acho que pontos bons, e outros nem tantos, que podem causar alguma discussão jurídica. Mas, de antemão, eu diria o seguinte, na própria exposição de motivos, Reinaldo, do substitutivo do Derrite, ele diz o seguinte, que o enfrentamento ao crime organizado no Brasil exige uma legislação de guerra em tempos de paz. Então, ele mesmo dá o contorno do endurecimento que ele pretende na legislação, fazendo essa alusão de que nós estamos em tempos de guerra, aliás, precisamos de uma legislação de guerra em tempos de paz. E aí ele faz uma alteração bastante profunda na nossa lei antiterrorismo, na lei 13.260 de 2016, que é uma lei que ela exige, para que seja considerado ato terrorista, que esses atos sejam praticados em razão de xenofobia,
de discriminação, de preconceito de raça, de cor, de etnia, etc. Então, ele insere, né, um artigo 2º, letra A, nessa lei antiterrorismo, na própria lei, e aí 11 condutas, Reinaldo, que ele passa a tipificar condutas praticadas, né, por integrantes de organizações criminosas, organizações paramilitares e milícias, 11 condutas que passam a ser equiparadas ao terrorismo. Não é propriamente o terrorismo em sentido estrito, mas é como se fosse, né? Porque, na prática, não foi só a equiparação da pena. Na verdade, ele equipara as condutas ao terrorismo e o faz na lei antiterrorismo. E aí, só para exemplificar, a pena é aumentada. A lei de terrorismo previa, que já é uma pena bastante dura, de 12 a 30 anos, ele passa a prever, para atos de facções criminosas, por exemplo, uma pena de 20 a 40 anos, que pode ser agravada de metade até 2/3, chegando aí a 65 anos, não é? Mas com um diferencial muito importante. Não se exige nenhuma razão ou motivação especial. Então, na prática, qualquer facção criminosa que tenha, por exemplo, dominação de território violenta, né, ou com intimidação da população, já vai ser considerada uma organização criminosa equiparada a terrorista. Portanto, Reinaldo, as mais de 88 facções pequenas até que existem no Brasil, se dominar um bairro ou uma comunidade, já será equiparada a terrorismo. Eu costumo dizer, isso é uma opinião pessoal, ok? Estive 5 vezes, Reinaldo, na Itália nos últimos 2 anos, estudando, conversando com os procuradores antimáfia, entendendo a legislação deles, e eles diziam de maneira bem clara para mim: se tudo é máfia, nada é máfia. Né? Então, é por isso que a gente defende e defendemos isso também no PL do governo, que algumas condutas mais graves, por exemplo, de organizações criminosas que tenham dominação armada de território, que tenham atuação transnacional ou interestadual, que tenham infiltração nos poderes públicos, que tenham corrupção de agentes públicos, fossem consideradas organizações criminosas mafiosas ou, como quis o governo, organizações criminosas qualificadas. Aí já no projeto do DERIT já houve uma mudança e equipara o terrorismo. Então, para a gente entender, eu até comentei hoje que a direita perdeu um debate, a extrema-direita, isso eu não estou querendo se orientar nesse mérito, né? Nesse vocabulário, estou tratando da análise que eu fiz. Havia uma posição da direita, da extrema-direita, vamos considerar isso terrorismo. Houve protestos generalizados do setor financeiro. Não, quer dizer, então, o setor financeiro disse, opa, peraí, você vai considerar terrorismo, o Brasil vai começar a ter problemas. Né? Vulnera a própria segurança pública, a segurança do país, na verdade, porque os Estados Unidos têm uma legislação extraterritorial deles, que eles podem atacar países que considerem lenientes com o terrorismo. Então, havia um problema de segurança, os militares se manifestaram nos bastidores, havia um problema envolvendo o próprio sistema financeiro, então ele não equiparou. Agora, poderia, e se eu estiver errado, o senhor não tenha dúvida de dizer, não é bem isso. Ele poderia, por exemplo, no próprio âmbito da proposta dele, do substitutivo, fazer uma equiparação de pena, sem mexer na lei antiterrorismo. Equipara a pena, tá bom, se ele quer, enfim. Ou até propor que se aumente a pena de terrorismo e, portanto, se equiparam. Mas ele foi mexer na lei antiterrorismo. Quer dizer, embora não considere os grupos terroristas, na prática ele faz uma equiparação, ainda que diga que não. É isso? É isso mesmo. Né? Eu sem entrar aqui no mérito, né, da opção política... Isso tudo é por minha conta, não do senhor. Adotada pelo DERIT, eu penso o seguinte, né? O que ele criou ali, na verdade, e disso nós não podemos escapar, foi uma equiparação dos atos praticados pelas facções criminosas a ato terrorista. Isso está muito claro. Inclusive, você já deu, inclusive, o esclarecimento,
ele poderia ter criado tipo penal novo e usado, por exemplo, a pena. E, aliás, na própria exposição de motivos, ele diz que é a mesma pena do feminicídio. Né? E veja, eu não sou um defensor, eu acho que as penas tinham que ser mais graves, sim. Né? Elas estavam muito amenas. E o regime de cumprimento de pena também, as questões de execução criminal. Mas no caso do feminicídio, né, eu não preciso ser um expert no assunto para dizer que o aumento de pena por si só não diminuiu os casos de feminicídio. Né? Essa é um dado interessante. O que nós precisávamos aqui, o Reinaldo, mais do que uma legislação nova, que o Derrite diz que é o marco legal, né, do combate às organizações criminosas, um novo marco legal, mais do que esse novo marco legal, a gente precisa de ferramentas e de quem e como vai executar essa legislação. Porque da maneira como ficou hoje, se você me permite, além da legislação ter tipos muito abertos, eu vou dar um exemplo para você, né? Ele dá 11 condutas, mas uma delas é restringir, limitar ou dificultar, ainda que de modo temporário, a livre circulação de pessoas. Isso aí, se for cometido por uma facção, por uma organização paramilitar ou por uma milícia, vai ser considerado ato terrorista. Quer dizer, é uma conduta, na minha opinião, bastante aberta. Eu vou te dar outro exemplo. Impedir, dificultar ou obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública. Veja, eu nem consigo imaginar um tipo tão aberto como esse, mas essa é uma conduta equiparada ao terrorismo. Então, esse tipo de descrição penal, de tipo penal, é um pouco perigoso, porque ele é muito aberto. Mas isso é uma outra questão que ficaria para os tribunais interpretarem. Agora, qual o maior problema, na minha opinião? Não é, Reinaldo? Além dessas 11 condutas, veja, criou-se uma situação que a lei de terrorismo é menos grave do que a lei de facções criminosas. Né? É melhor para o terrorista, quer dizer, o terrorista ele teria que ter aquelas razões para ser enquadrado como terrorismo e ter a pena de 20 a 40 anos. No mesmo artigo 2º, né, da lei de terrorismo, ele insere condutas, 11 condutas, que não precisam de motivação alguma e que são consideradas terroristas. Essa é uma questão. E para além disso, se me permite, Reinaldo, uma outra questão. Ele diz assim, no caso dos crimes, né, que são de terrorismo estrito sensu, por exemplo, a competência da Justiça Federal e da Polícia Federal para investigar. Ok? Até porque, se a gente está tratando de terrorismo, por definição, é um crime contra o Estado. E se é um crime contra o Estado, é óbvio que a competência da Justiça Federal. Não tem dúvida nenhuma a respeito disso. Aí ele excepciona no parágrafo 2º, do artigo 11 desse substitutivo, que nos casos dos crimes equiparados a terrorismo, cometidos pelas organizações e equiparados a terrorismo, que estão lá na lei do terrorismo, a competência será da Justiça Estadual e da Polícia Civil para investigar. Então, nesse caso, ele, de certa maneira, ele exclui o Ministério Público, porque deveria fazer a menção de que a atribuição aí é concorrente com outros entes, como o Ministério Público. Então já há uma inconstitucionalidade também nesse dispositivo. O senhor está falando do próprio Ministério Público Estadual também, dos GAECos. Sim, do Ministério Público Estadual, porque ele está dizendo lá que a investigação será pela Polícia Civil. E aí mais, né? Exclui a Polícia Federal também. Exclui a Polícia Federal também. Por quê? Porque a Polícia Federal ela já atua nos casos de facções, Comando Vermelho, PCC, Família do Norte e outras. Ali, a atribuição para a investigação seria exclusiva da Polícia Civil. E no parágrafo único deste artigo, Reinaldo, ele diz assim, que se o crime for interestadual, se for transnacional ou tiver repercussão nacional, poderá a Polícia Federal agir quando? Quando o governador do estado pedir ao ministro da Justiça, e este autorizar, que a Polícia Federal atue junto com as polícias estaduais. Ele cria uma espécie de divisão de atribuição, ou mesmo de impedimento, ou atuação subsidiária da Polícia Federal, onde ela já atua. Então, operações como as que eu já subordina, passa a criar um filtro para a atuação da Polícia Federal que passe pelos governadores. Exatamente. O governador é que tem que pedir para o ministro
que a Polícia Federal atue junto com as polícias estaduais. Se isso não, é uma espécie de GLO, vamos dizer assim. Se isso não acontecer, né, não haveria a possibilidade da Polícia Federal trabalhar. É inconstitucional esse parágrafo, inclusive, porque o próprio artigo 144 da Constituição já prevê que a Polícia Federal, em casos interestaduais, transnacionais, atue. Aliás, eu ia apontar justamente isso. Me parece que o projeto nasce eivado de inconstitucionalidades, inclusive. Eu acredito, o Reinaldo, que faltou uma discussão pública sobre o tema, né? Eu achei que foi um pouco precipitado o relatório, já com o texto inteiro substitutivo, misteriosamente apresentado 3 horas depois da nomeação. Eu acho que foi um tempo É o muito que curto. eu ia apontar Ele justamente tem isso. elaborado, né? Assim, com todo o respeito ao Derrit, que é um amigo, inclusive, eu conheço, né? Já trabalhei junto. Agora, esse é um tema muito complexo, né? Nós precisamos saber se não só o Derrit ou a sua equipe, que entende que a legislação de guerra em tempos de paz e transformar essas facções equiparadas ao terrorismo, mas se a sociedade brasileira quer esse tipo de interpretação, né? Isso é preciso, por isso que eu defendo que haja aí um amplo debate sobre esse substitutivo. Eu vou fazer considerações daqui a pouco para o nosso público, quando já não estiver mais conversando com o Dr. Gaquia, porque não quero que fique parecendo que eu estou usando o Dr. Gaquia para endossar as minhas opiniões. Mas e observar justamente isso, ele era o grande defensor da proposta de equiparação ao terrorismo, aí de repente o Hugo Motto anuncia como relator e a proposta dele já vem pronta. Isso realmente é excepcional. E eu diria até que, do jeito que as coisas estão, talvez as facções estejam torcendo para que essa proposta do Derrit seja aprovada. Porque me parece que há um enfraquecimento do combate ao crime organizado. Não estou dizendo que a intenção foi essa, mas na prática, doutor Gaquia, não se enfraquece o combate ao crime organizado se essa proposta do Derrit for aprovada como está? Com certeza, Reinaldo. O ditado popular diz que o diabo mora nos detalhes, né? Esse é um ditado E mora. extremamente importante para ser observado nesses momentos aí, em que há principalmente uma polarização política sobre o tema. Então, veja, no primeiro texto do governo, também tinha aí, vamos dizer, uns detalhes que praticamente davam exclusividade à Polícia Federal para investigar os casos de crime de repercussão nacional, de transnacionais, interestaduais e de milícias, ou seja, também quase todas as facções, né? Então, isso também era um problema. Aí vem o texto substitutivo do Derrit e inverte, ele usa, inclusive, se você pegar, e eu fiz esse cotejamento dos dois textos, ele usa o mesmo texto do governo, só que aí ele tira da Polícia Federal e fala que é da Polícia Civil. E aí ele põe um parágrafo dizendo, se a Polícia Federal quiser agir, depende do quê? Depende da provocação do governador. Num caso como o do Rio de Janeiro, por exemplo, dependeria do governador, mas isso no primeiro momento, não no segundo, pedir a intervenção do governo federal, do ministro da Justiça. Então, veja, o que a gente defende, Reinaldo, eu tenho defendido isso há anos, é a coordenação nacional, é a integração entre as forças, operações que eu ajudei a desenvolver pelo Ministério Público, a Operação Fim de Linha, né, que tratou dos ônibus, da infiltração nos ônibus, ela foi multiagência, teve Polícia Federal, Polícia Estadual, Ministério Público, Receita, Secretaria da Fazenda, ou seja, todo mundo. As outras, idem. Se você olhar a operação da Cracolândia, Saúde e Dignidade, também, né, foi uma operação multiagência. A operação Carbono Oculto, que tanto se utiliza, Reinaldo, como um exemplo de uma operação que não disparou nenhum tiro, etc., e que atingiu o coração financeiro de uma organização, ela foi uma operação multiagências, né, feita pelo Ministério Público, feita pela Receita, pela Polícia Federal e pela própria Secretaria da Fazenda, PGE, quer dizer, ela não teria ocorrido, simplesmente isso. Né? Ou você acha que o governador ia pedir, num período pré-eleitoral, apoio para o governo federal? Eu acho que isso só enfraquece o combate
né? E favorece as organizações criminosas, eu não tenho dúvida. Claro. E é muito importante que você saiba, enquanto nós falamos com o Dr. Lincoln Gakia, sem favor, nós estamos falando com a pessoa que mais entende de combate ao crime organizado do tipo facção no Brasil. Ousar fazer um substitutivo dessa importância, sem conversar, sem debater, né, me parece desrespeitar, inclusive, o que se tem de inteligência disponível nessa área. Doutor, para a gente começar a encerrar, o senhor está lançando, em companhia do Valfrido Vardi, que todo mundo sabe que é meu amigo, a gente faz um podcast junto, vocês estão lançando o livro O Brasil Livre das Máfias. E ali se defende, nós estamos com a capa aí já pronta e tal. Aliás, vocês estão bonitão ali, os dois, fortão. E ali se defende que o Brasil tem uma autoridade nacional antimáfia. Eu queria que o senhor desse linhas gerais do que é essa autoridade nacional antimáfia e por que a gente precisa de uma centralização e de um comando no combate aos crimes de natureza mafiosa. Bom, eu queria primeiro dizer que o Valfrido é um craque no assunto, né? Eu venho discutindo esse tema com ele pelo menos 2 anos, e nós amadurecemos, né, as nossas opiniões a respeito do tema, inclusive depois das viagens à Itália, etc., para chegar na elaboração desse livro. Então, primeiro, Reinaldo, a gente ali, fazendo uma propaganda já do livro, a gente faz um diagnóstico da atual situação da segurança pública no Brasil. A gente aponta, por exemplo, a necessidade de uma legislação antimáfia que defina o que é máfia, né? Quais são os requisitos que transformariam, Reinaldo, essa organização criminosa numa máfia, não é? Com graduações, né, dependendo da importância da participação de cada agente. Nós defendíamos também as relações dessas organizações mafiosas com a pessoa jurídica. E aí vem a questão principal, eu acho que é a cereja do bolo, que infelizmente eu fui voto vencido no PL do governo. Não sei se você sabe, mas nós chegamos a elaborar um texto que previa a criação de uma autoridade nacional antimáfia, encaminhar esse texto para o ministro da Justiça. Depois, por motivos aí que eu não sei explicitar, mas talvez políticos, esse texto foi suprimido quando foi encaminhado para o Congresso pelo governo. Então, na verdade, o Reinaldo, por que é importante a criação de uma autoridade nacional antimáfia? Porque a legislação, seja o PL do governo, seja o PL do DERIT substitutivo, que tem pontos importantes, porque ele manteve, inclusive, a questão das cautelares de expropriação de bens, infiltração em pessoa jurídica, ele tem mais rigor na execução de pena, tem pontos favoráveis. Porém, nenhum dos dois projetos esclarece como é que nós vamos executar, Reinaldo, essa política pública, essa legislação. Veja, não é a Polícia Federal por si só que consiga fazê-lo, não é tampouco as polícias estaduais e mesmo o Ministério Público agindo isoladamente. As operações que eu mencionei, Reinaldo, elas dependeram muito mais do esforço pessoal dos colegas, integrantes de cada uma dessas instituições, que, de maneira individual e não institucional, resolveram agir. Porque não houve nenhuma determinação institucional para que houvesse ações integradas. Às vezes, inclusive, há impedimento, a Polícia Federal, via de regra, não trabalha com a Receita Federal. Então, às vezes, quando a gente vai juntar na mesma mesa, nós temos problema. Então, o que nós pensávamos? Caso do Rio de Janeiro, governo estadual em contraponto com o governo federal. E aí não se sabe quem vai atuar e como vai atuar. Então, qual é a solução? Na nossa opinião, minha e do Valfrido, é a criação de uma autoridade nacional, que tenha autonomia, que tenha independência, que seja nomeado pelo presidente da República em mandato, e que tenha mandato, mas mandato não coincidente com o presidente, seja sabatinado pelo Senado, e que ele possa montar, através dos conselhos,
as suas equipes de investigação, participando. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita, Ministérios Públicos, COAF, órgãos de controle e as polícias estaduais. Eu acho que aí a criação seria de, uma em suma, autoridade... de uma agência que una a União e os entes federados. Exatamente, como ocorre, por exemplo, na Itália, no Reino Unido. Na Itália, a direção a direção de investigação antimáfia, Reinaldo, ele é composto pelos Carabinieri, que é uma espécie de polícia federal ostensiva, né? Pela Guardia de Finança, que também é uma polícia federal, mas que tem mais atuação no que diz respeito a fronteiras e lavagem de dinheiro, e pelas polícias de Estado. E vejam que elas também não se conversavam na Itália. E houve a criação da Direção Nacional Antimáfia, que foi estimulada, né, e foi idealizada pelo Falcone, e que acabou com esse sectarismo, com essa divisão entre as polícias. Inclusive, a direção delas é alternada. A cada biênio é um comandante de cada uma dessas forças. Acabou o problema lá. E lá nós temos, claro, porque as investigações, Reinaldo, elas são todas elas, né, na Itália, elas são dirigidas, né, são coordenadas pelo procurador. Então nós temos também o DNA, que é a Direção Nacional Antimáfia, e temos um procurador-geral antimáfia e antiterrorismo, que acaba recebendo essas investigações da Direção Investigativa Antimáfia e coordenando, distribuindo para as equipes, né, de maneira que a gente não fique na mão dos governos de plantão ou dos chefes de instituições que são ligados a governo também. Não é? Esse é o problema. Às vezes você pega um chefe de uma instituição e fala: eu não quero trabalhar com o Estado porque isso vai dar um poder para o governador ou para o secretário de segurança, e vice-versa. Então eu acho, Reinaldo, eu e o Valfrido entendemos que a criação dessa agência seria fundamental para resolvermos esse problema no país, segurança pública. E é o que eu também acho, e nós já temos um debate marcado a respeito, que vamos fazer em breve, todo mundo vai ficar sabendo. Doutor, agradeço demais o senhor ter dado um pouco do seu tempo para dar essas explicações. Insista, Lincoln Garcia, o homem que mais entende do combate aos crimes de facção no Brasil, apontando fragilidades dessa proposta que veio à luz assim de inopino. Voltaremos a debater isso muitas vezes e já temos um debate marcado e todo mundo vai ficar sabendo a tempo. Muito obrigado, doutor Lincoln. Muito obrigado, foi um prazer falar com você novamente, Reinaldo. Prazer nosso. E o Brasil livre das máfias está chegando aí. É isso aí. Obrigado. Compre, por favor, um abraço. Muito bem. Vamos dar sequência. Boa entrevista. Boa entrevista, meninos. Boa entrevista. Porque esse entende. Esse entende. Não dá para fazer um negócio com gente que não entende, não sabe o que está falando. Não sabe o que está fazendo.